Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, bem-vindos a essa nossa reflexão para esse dia 8 de novembro. Nessa sexta-feira, vamos pedir a luz de Deus para a nossa vida, para o nosso trabalho, refletindo a palavra de Deus já para nos ajudar na nossa caminhada ao longo desse dia. E hoje nós temos o Evangelho de Lucas 16, 1 a 8. Portanto, o que nós vamos agora proclamar. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou a cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e quanto tu deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje, nesse Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós temos uma história que Jesus conta, demonstrando assim, fazendo uma comparação entre a esperteza mundana versus a sabedoria divina. E como é que isso se encaixa na nossa vida? Jesus, sem dúvida, ele elogiou a esperteza desse homem desonesto. Uma coisa bastante incomum Jesus dirigir elogios para esse tipo de pessoa. Mas é uma lição que ele quer dar para nós sobre a vida espiritual e como nós devemos conduzir os nossos negócios nesse mundo. E, portanto, é um assunto que é pertinente hoje para os nossos dias. Primeiro, a questão da esperteza mundana, porque o administrador, na história de Jesus, ele foi demitido, ele era desonesto. Mas, ao mesmo tempo, ele demonstrou astúcia. Ou seja, ele era inteligente, sabia que a vida tinha suas fragilidades e que no futuro ele precisaria de algum tipo de apoio, de algum tipo de ajuda, né, na sua vida. Portanto, ele demonstra inteligência. Então, isso nos leva já para o aspecto um pouco mais acima. Não apenas a questão de astúcia e inteligência humana, mas a questão da sabedoria divina, que tem que estar na nossa vida. Ou seja, a sabedoria de Deus transcende a inteligência humana e através da sabedoria divina, a gente será levado a agir com integridade, com honestidade, com transparência. Deus nos dá essa sabedoria também para a gente agir nesse nível. Não apenas de maneira astuta e inteligente, mas de maneira que a gente age em conexão com a vontade de Deus. Quer dizer, em comunhão com Ele, né? Que a vontade de Deus está acima da nossa vontade. Ou seja, nós somos assim atentos aos assuntos espirituais, mais do que só atentos aos assuntos terrenos. Nós temos uma atenção aos assuntos espirituais, a maneira como a gente deve agir nesse plano, sem desconectar o plano da vida humana com o plano da vida divina, porque são conectados na verdade, deve manter a conexão. E assim, esse homem que é um filho desse mundo, ele acaba sendo um exemplo de esperteza e sagacidade para as coisas do mundo, que é algo que a gente também tem que trazer para a nossa vida, né? Nossa vida espiritual, nossa vida cristã. Portanto, as lições são muito simples aqui. Primeiro, a questão da prudência que a gente tem que ter na nossa vida, porque a parábola ensina a ser prudente, a planejar o futuro. E esse homem, ele era astuto. Então, ele viu o futuro, previu, previsibilidade, é algo que a gente tem que ter na nossa vida. Então, ele age de maneira a prever que a situação poderá ser favorável para ele no futuro. Se naquele momento não era, mas no futuro ele está criando as condições para que seja. Ou seja, a gente tem que agir na nossa vida sempre dentro dos princípios éticos e ser prudente. E não ser como esse homem aqui, porque ele não é exemplo de honestidade. Depois, usar os bens materiais com sabedoria. Ou seja, saber usar para o bem de todos e não só para o nosso benefício pessoal, o enriquecimento pessoal, o status pessoal,
Porque os bens que Deus coloca em nossa vida é para todos, não é para nós. Nós administramos os bens. Nós não somos donos de nada nesse mundo. Um dia, quando a gente morrer, os bens vão ficar aí, demonstrando claramente que nós nunca fomos donos deles, né? Não vamos levar com a gente. Depois, o aspecto da espiritualidade, que aparece aqui, porque a gente precisa ser inteligente e estratégico na nossa busca por Deus. Então, a espiritualidade é buscar Deus. Porém, tem que ter estratégias para isso, né? Porque senão a gente vai ser consumido pelos interesses meramente materialistas desse mundo e vamos destruir a nossa espiritualidade, que é o grande perigo que existe também. Depois, o valor da integridade, ou seja, viver de acordo com os princípios espirituais, como Jesus ensina, mesmo que isso signifique abrir mãos de vantagens pessoais. Às vezes, a gente tem que abrir. Se a gente for pessoas muito apegadas a esse mundo, muito apegados ao material, vai ser difícil se desfazer de apegos materiais, apegos humanos, inclusive, que também podem ser muito fortes na vida das pessoas, dependendo. Portanto, tem que ter um grau de desapego para poder viver esse ensino que Jesus está dando. Portanto, para nós pode ficar algumas questões para reflexão pessoal, como, por exemplo, como usar nossos recursos para o bem dos outros? É uma pergunta que brota naturalmente aqui desse Evangelho. E como conciliar a prudência humana com a sabedoria divina? Será que a gente tem tido essa capacidade de fazer essa conciliação? Quer dizer, ambos, né, devem estar presentes na nossa vida. Pensemos nisso, irmãos, e peçamos a bênção de Deus para esse dia. Não deixe de dar um like nesse vídeo e compartilhar com seus irmãos. Vamos concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, tenhamos um bom dia, o Senhor nos acompanhe.